nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas de matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco, estão aqui comigo os professores Alexandre Duarte e Gustavo Barbosa. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença das nossas intérpretes de Libras, a Márcia Moura e a Mariana Tupinambá, que está com a gente nesse bloco. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros nesse mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e já estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver aqui hoje foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem quais as dúvidas mais comuns e principalmente os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo abordado. E para isso, vamos começar relembrando os temas que foram assistidos hoje. Vamos começar com o professor Alexandre. Professor Alexandre, tudo bem? Bom dia, Dani, tudo bem? Professor Gustavo, tudo bem? Bom dia. Conta pra gente aí o que os alunos viram no ensino médio, né, nas suas aulas aí, nesse primeiro ciclo. Perfeito. Terceiro ano, o assunto, né, é probabilidade. A gente viu introdução à probabilidade e também espaço amostral e evento. E hoje, Dani, eu estarei também respondendo as dúvidas do professor Flávio Gomes. Um abraço para ele. No primeiro ano, o tema é porcentagem dentro do assunto de matemática financeira. Ok, obrigada, professor Alexandre. Tudo bem, professor Gustavo? Tudo bem, Dani. Bom dia. Bom dia. Conta pra gente o que os alunos viram no 8º e 9º ano. Dani, 8º ano nós estudamos um pouco de equações e inequações e no 9º ano falamos da trigonometria no triângulo retângulo. Excelente, professor. Agora que já relembramos as aulas do professor Alexandre e do professor Gustavo, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? E a nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida de 8º ano. Professor Gustavo, explique novamente a diferença de uma equação para uma inequação. Bom, Dani, vamos lá, vamos utilizar o nosso quadro para responder. Fica à vontade. Beleza. Pessoal, então existe essa preocupação, né, de diferenciar uma equação para uma inequação. Basicamente a diferença são os sinais. Toda vez que eu vou trabalhar com uma equação, ele vai estar com um sinal de igualdade, beleza? Quando eu trabalho com uma inequação, ele tem um sinal de desigualdade, ou seja, é um sinal de maior ou maior igual, ou um sinal de menor ou menor igual. Por exemplo, se eu tenho lá uma expressão, né, 2x mais 1 igual a 0, diante desse sinal que é uma igualdade, eu posso classificar com uma equação. Se caso tivesse algo 2x mais 1 maior ou igual a 0, então eu não tenho sinal de igualdade, eu tenho um sinal de desigualdade. Então eu vou classificar como uma inequação. Então, pessoal, relembrando aí, basicamente a diferença é o sinal de igual ou os sinais de desigualdade que a gente tem aí nas expressões. Obrigado. Obrigada, professor. Professor, só retificando aqui, te chamei de Gustavo Barbosa, é Gustavo Bonfim, perfeito, tá? Sem problema. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é para o 3º ano. Professor Alexandre, existe alguma relação entre probabilidade e estatística? Existe, Dani. Eu não vou precisar ir ao quadro, né? Por quê? Porque lá no final de probabilidade, a gente vai ver a distribuição binomial de probabilidade, que é um assunto de estatística. Só que no ensino médio, ela não chega até esse ponto. No ensino médio, a gente vê os conceitos básicos, média, mediana, desvio padrão e tal. Mas existe sim. Então, tem até algumas instituições, né, de ensino superior que tem uma disciplina chamada estatística e probabilidade. E o que eu acho legal nessa área da matemática de estatística é que ela aparece em tudo. É praticamente impossível a gente acessar a internet, pegar um jornal virtual e não ter nenhuma estatística. Sempre tem alguma. Então é sempre legal a pessoa saber um pouquinho de estatística, porque vai cair no Enem, vai cair em concurso, vai cair em toda parte. Não é isso, professor Gustavo? Isso aí. Obrigado. Entendido, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é para você, professor Gustavo. Na questão 2, D
Letra D, foi dito que a área do quadrado é menor que a área do retângulo. Não consegui entender. Tem como fazer novamente? AQ é igual a 4x elevado ao quadrado e AR é igual a 3x elevado ao quadrado mais 9x. Bom, Dani, vamos lá, vamos pro responder quadro. essa pergunta aí. Fica à vontade. Então, pessoal, ele falou, né, nessa atividade aí, que a área do quadrado tem que ser menor que a área do retângulo. Repete para mim os valores que eu tenho aí, Dani. Só um minuto aqui. É 4x ao quadrado, o outro... 3x ao quadrado mais 9x. Ou seja, pessoal, ele quer que a área do quadrado seja menor que a área do retângulo. Então, o que eu vou analisar aqui? Ó? Vou escrever da seguinte maneira aqui. Então, a área do quadrado tem que ser menor que a área do retângulo. Então, substituindo aí, né? Vai ser 4x ao quadrado tem que ser menor que 3x ao quadrado mais 9x. Para desenvolver essa questão, primeiramente a gente vai achar os valores de x, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer bem basicamente, eu vou transferir e analisar isso em relação a zero. Então, para me eliminar esse 3x ao quadrado aqui, eu vou colocar menos 3x em ambos os lados. Então, 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado. 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado, acabou. Esse 9x, igual a gente tem feito, menos 9x dos dois lados. Então, fica menos 9x e aqui vai zerar. Então, ficou nesse formato aqui. Agora, o que eu posso fazer? Eu vou trocar o sinal aqui de desigualdade por uma igualdade só para mim achar os valores onde vai zerar essa questão. Então, eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 9x igual a zero. Vou colocar o x em evidência, igual a zero. Toda vez que eu tenho um produto que é igual a zero, um dos termos são zero. Então, eu tenho que o x vai ser zero, o x menos 9 igual a zero. Disso aqui, né, adicionando 9 aí, eu posso falar que x é igual a 9. Então, beleza, pessoal. Eu vou desenhar aqui uma reta só para você entender basicamente aí desse conceito. Por exemplo, eu vou marcar os pontos 0 e 9 nessa reta aqui, ó. O 0 está aqui, 9 está aqui. Antes do 0, vamos colocar aqui só para representar o menos 1. E depois aqui eu vou colocar o 10. E entre eles aí a gente coloca aqui o 5. Só para a gente analisar. Quando eu coloco 0 nessa equação, vai ficar o seguinte. 0 ao quadrado, zerou. 4 vezes 0, 0. Então vai ficar 0 e isso aqui também vai zerar quando eu substituir. 0 é menor que 0? Não tem essa relação. Então toda vez que eu coloco 0 ou 9, essa equação, ela zera. Beleza? Tá aqui, ó. São as raízes, então ela zera. Então agora eu vou analisar, por exemplo, um valor antes do zero, menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 deu 4. Vou anotar aqui, ó. É menor. Vamos analisar aqui, ó. Menos 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1, 3. Aqui vai ficar menos 9. 3 menos 9, menos 6. Isso aqui é verdade? 4 é menor que menos 6? Não. Então, todo número antes de menos 1 não vai me atender aqui. Vou analisar lá um número após o 9, que seria o 10. 10 ao quadrado é 100 vezes 4, 400. Tem que ser menor. 10 ao quadrado é 100, 3 vezes 100 é 300. Aqui dá 90, 390. 400 é menor que 390? Não, não existe. Então também, ó, não serve. Ou seja, tudo antes do 0 não me atende, tudo depois do 9 não me atende. Vou colocar aqui um termo que está entre 0 e 9. Pode ser 1, 2, 3, qualquer número entre 0 e 9. Vou colocar o 5 aqui. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 5, 100. Confere aí para mim, Alexandre. Estou seguindo. Tem que ser menor. 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 25, 75. 9 vezes 5, 45. Com 75,
120. Perfeito? 100 é menor que 120? É. Então, isso aqui é uma verdade. Então, o que o exercício quer dizer? Que para a área do quadrado ser menor que a área do retângulo, os valores de x têm que estar compreendidos entre 0 e 9. Quando eu pego um valor antes que 0, isso não é uma verdade. Quando eu pego um valor depois de 9, não é uma verdade. Quando eu pego um valor entre 0 e 9, é uma verdade. Lembrando que o 0 e o 9, 0 é equação, então ele não entra. Qual é a nossa resposta? A solução. Posso escrever aqui, ó. X pertence a R, tal que 0 é menor que x, que é menor que 9. Perfeito? Então a nossa resposta é essa aí, ó. Tranquilo? Obrigado aí. Entendido, né, alunos? Vamos para a próxima. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida agora é para você, professora Alexandra, sobre a aula do terceiro ano. O que são eventos complementares? É útil saber disso? Sim, bom, também vou ter que usar o quadro, Dani. Fique à vontade. Então, acho que a melhor maneira talvez seja dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo bem simples, gente, ó. Então, vamos considerar o lançamento de um dado e a gente vai fazer aqui, ó, o espaço amostral. Na hora que você lança um dado, qual face pode estar para cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos pegar um evento que é múltiplo de 3, né? Nesse conjunto, quem que é múltiplo de 3? O 3 e o 6. Se você calcular aqui a probabilidade, né, vai dar 2 casos favoráveis num total de 6, ou seja, 1/3. O que é o evento complementar? É o oposto, entre aspas, né? Ou seja, o complementar de ser múltiplo de 3 é não ser múltiplo de 3. Então, a gente representa como uma barra em cima, né? Quem aqui que não é múltiplo de 3? O 1, o 2, o 4 e o 5. Aí, se você quiser calcular a probabilidade, vai ser 4 casos num total de 6, ou seja, 2/3. E a pessoa perguntou, é útil? Sim, é útil. Por quê? Se você observar as probabilidades, né, ou seja, a probabilidade de um evento, P de E, mais a probabilidade do complementar dele, sempre tem que dar 1, ou seja, 100%. Gente, é claro, né, pensando com lógica, ou um número é múltiplo de 3 ou não é múltiplo de 3. Então, a soma das probabilidades é o total. Então, por isso que é útil. Às vezes, em vez de calcular uma probabilidade diretamente, dependendo do problema, pode ser mais fácil você calcular a probabilidade total e descontar o complementar. No exemplo aqui é fácil, né, mas seria você fazer 1 menos 2/3, que vai dar 1/3. Obrigado pela pergunta. Obrigada a você, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora voltando aqui para o ensino fundamental. É sobre a aula do 8º ano. Professor Gustavo, na questão 2, a letra D foi dito que a área do quadrado é menor que a área do retângulo. Não consegui entender. Tem como fazer novamente? AQ é igual a 4 elevado a x e AR é igual a 3x elevado mais 9. É isso? 9x. Então, Dani, essa pergunta a gente já fez ela. Não, aí. peraí. Deixa eu passar para... Desculpa, foi erro meu aqui. Como determinar a solução da expressão algébrica? 5x menos 3 é igual a menos x menos 9. É uma equação ou inequação? Desculpa, professor. Então, vamos lá. 5x menos 3. Repete para mim. 5x menos 3 é igual a menos x menos 7x. Desculpa. Peraí, professor. 5x menos 3 é igual a menos 7x menos 9. Bom, pessoal, primeiro passo, né? Ele perguntou se é uma equação ou uma inequação. Diante do sinal de igualdade, a gente pode classificar aí como uma equação, beleza? Procedimento para resolver, pessoal. Eu tenho que determinar o valor de x. Então, a gente vai montar algumas estratégias para a gente isolar o x do lado esquerdo e o que não tenha x do lado direito. Primeira coisa que eu vou analisar é o quê? Quem que está me atrapalhando aqui, ó? Esse menos 7x do lado direito.
Então, para me eliminar ele, mais 7x em ambos os lados. Então, vai ficar 5x mais 7x menos 3, menos 7x mais 7x menos 9. Porque aqui, ó, eu eliminei. 5 com 7 é 12x. Então, aqui ficou 12x menos 3 é igual a menos 9. Eu dou uma parada e vou analisar. Quem está me atrapalhando? Agora eu observo que é o menos 3. Então, eu vou adicionar mais 3 em ambos os lados. Então, fica 12x menos 3 mais 3, menos 9 mais 3. Elimino, o que sobrou? 12x menos 9 mais 3, menos 6. Tranquilo. Você vai analisar lá. Eu quero saber o valor de 12x ou o valor de x. Né? Então, eu quero o valor de x. Então, o que eu faço? Divido ambos os lados por 12. Então, 12 com 12 elimino, igual a menos 6 sobre 12. E aí você vai analisar, né? Eu posso simplificar? Pode, por 6, por exemplo. Então, menos 6 dividido por 6, menos 1. 12 dividido por 6, 2. Então, qual que é a solução dessa equação? Solução eu posso escrever aqui, ó. Menos 1/2. Tranquilo? Obrigado aí. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, eu devo escrever uma probabilidade no formato de fração, decimal ou porcentagem? Depende. São duas respostas, Dani. Primeiro, assim, a pessoa observar. Se você está fazendo o Enem, observa lá as respostas, né, que geralmente vêm no mesmo formato. Então, por exemplo, se está tudo em formato de fração, você já faz as contas em fração. E o segundo fator é como que você se sente mais confortável. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de mexer com fração. Então, o que você pode fazer? Ah, Alex, mas as respostas estão em formato de fração. Faz tudo em porcentagem, por exemplo, se te agradar mais, aí no final você converte para a fração para marcar a resposta. Acho que o importante, né, professor, é o aluno perceber que são 3 maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, fração, decimal e porcentagem, e ele saber transitar entre esses 3 formatos de escrever. Obrigado pela pergunta. Obrigada a você. Excelente, professor. Nossa próxima dúvida agora é para você, professor Gustavo. Não consegui determinar a solução da seguinte expressão. X² mais 7x menos 8 é menor ou igual a 27 mais x². Tem como desenvolver para a gente? Vamos lá, Dana. Vamos desenvolver essa questão aí. Você repete, por favor. X² mais 7x menos 8 é menor ou igual a 27 mais x². Pessoal, primeiramente a gente percebe que é uma inequação pelo sinal de desigualdade. Então, já posso classificar aí, se for o caso, como uma inequação. Então, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? É legal essa pergunta porque nós vamos resolver ela agora com uma desigualdade. Então, eu vou encontrar os valores de x. Então, eu vou analisar. Olha para você entender aqui. Você tem x² aqui, do outro lado você tem x², automaticamente eles vão se anular, beleza? Professor, como assim que eles vão se anular? Então vamos fazer o passo a passo. Se eu tiver isso aqui, ó, menor ou igual a 27 mais x, obrigatoriamente para me eliminar esse x², eu não vou adicionar menos x² em ambos os lados. Então a mesma coisa que eu faço essa conta aqui, ó. Então aqui, ó, vai eliminar, aqui elimina. Então a gente pode adiantar o processo já eliminando. E aí o que vai sobrar? 7x menos 8 menor ou igual a 27. Beleza? E aí eu vou continuar, né? Esse menos 8 está me atrapalhando aqui. Então vou adicionar mais 8 em ambos os lados. Menor ou igual a 27 mais 8. Eliminei. Então, eu tenho 7x menor ou igual. 27 com 8, 35. Eu vou dividir todo mundo aqui por 7, porque eu quero encontrar o valor de x. Né? 35 por 7, 5.
Pessoal, então eu chego numa resposta que é o seguinte. Para que esse lado seja menor ou igual a esse, os valores de x tem que ser menor ou igual a 5. E aí você vai analisar. 0 pode? Pode. 1, 2, 3, até o 5, porque ele é menor ou igual. Se eu representasse isso numa reta numérica qualquer, eu teria aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como ele é menor ou igual, o 5 atende. Então a gente representa com a bolinha fechada. E são todos os valores menores que 5. Então na reta são os valores à esquerda. Então representaria dessa forma. Tranquilo? Qual que é a forma que eu vou escrever essa solução? X pertence a R, tal que x tem que ser menor ou igual a 5. Compreendida aí a resposta. Beleza? Obrigado pela pergunta. Ótimo, professor. Essa próxima dúvida agora é para você, professor Alexandre. Nos problemas de probabilidade, o que significam as expressões honesto e viciado? Significa o seguinte, Dani, quando você fala jogou um dado honesto, jogou uma moeda honesta, imagina que um jogador desonesto, ele pode, na hora de fabricar um dado, ele pode colocar um chumbinho de modo que esse dado caia, o dado dele, né, a maior parte das vezes com o número 6 voltado para cima. E por que isso é importante em problemas de probabilidade? Porque quando a gente joga um dado, a gente tem que levar em consideração que a probabilidade de sair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 é a mesma probabilidade, é isso que está sendo levado em consideração nas contas. Então você supõe ali que está tudo muito bem regulado, igual tirar uma bolinha de um globo lá. Você supõe que todas as bolinhas têm a mesma chance de passar ali na saída e cair. Então todos os problemas de estatística e probabilidades vão falar assim que é o que a gente chama espaço amostral equiprobabilístico, né? É que é igual. Então tudo tem a mesma probabilidade de acontecer. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. A nossa próxima questão é referente à aula do 8º ano. Professor Gustavo, como desenvolver a seguinte expressão? x² menos 4 é igual a 12. Vamos lá, Dani. Vamos para as nossas respostas. Então eu tenho x² menos 4 igual a 12. O mesmo procedimento, pessoal. Eu quero descobrir o valor de x. Então, vou adicionar 4 em ambos os lados. Então, eu tenho x² menos 4 mais 4, 12 mais 4. Vou eliminar, então eu tenho que x² é 16. Eu não quero descobrir o valor de x², e sim de x. Então, o único procedimento, raiz em ambos os lados. Então, essa raiz zerou, e raiz de 16 é mais ou menos 4. Professor, como assim mais ou menos 4, né? Então vamos fazer aquele caminho inverso, né? Se é uma raiz quadrada, o resultado então que eu vou obter, se eu elevar ao quadrado eu volto na raiz. Ou seja, menos 4 ao quadrado significa o quê? Menos 4 que multiplica menos 4. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Se eu tenho 4 ao quadrado, posso até pôr parênteses se for o caso, você quiser, né, para não diferenciar, mais com mais, mais. 4 vezes 4, 16. Então, ambos aqui voltam ao mesmo valor. Então, toda vez que eu tenho uma raiz quadrada, a minha resposta é mais ou menos aquele valor da raiz. Tranquilo? Qual que é a solução disso? Menos 4 e 4. Tranquilo? Obrigado aí pela pergunta. Entendido, obrigada a você. Nossa próxima dúvida agora é uma questão sobre o 3º ano. Professor Alexandre, o que é evento impossível e evento certo? E o que tem isso a ver com a contradição e tautologia? Eita pergunta essa, hein? Já virou, quase que virou filosofia, né? Pois é. Pois é, vamos lá? Isso eu vou escrever, que acho que vale a pena dar um exemplo. Então, eu vou voltar naquele exemplo do espaço amostral do lançamento de um dado. Gente, só porque esse é um exemplo simples, tá? E é legal para a gente pensar. Se você pensar no seguinte evento, ó, se você pensar no evento número maior do que 7, tá?
vou escrever aqui em português, inclusive, número maior do que 7. Qual que é esse evento aqui? Ó, esse evento é o conjunto vazio, não tem jeito de você tirar um número maior do que 7 aqui. Agora, então esse vai ser o evento 1. E o evento 2? Né? Ficou ruim aqui a letra. E o evento 2, eu vou fazer exatamente o contrário. O evento 2, eu vou pensar em número menor do que 7. Mas no lançamento de um dado, todos os números são menores do que 7, né? Ou seja, vai ser o próprio conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, que coincide com ômega, o espaço amostral. Este primeiro evento aqui, né, ele é chamado o quê? Ele é chamado evento certo, porque ele sempre acontece. Desculpa, gente, esse é o evento impossível, né? Ele nunca acontece. Então, evento impossível. Não tem jeito de você tirar um número maior do que 7 no lançamento de um dado. Então, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer quando o seu evento for o conjunto vazio. Qual que é a probabilidade dele? 0 ou 0% em porcentagem. E esse outro caso aqui, né, ele é chamado evento certo. Ele sempre acontece. No lançamento de um dado, você sempre vai ter um resultado menor do que 6. É quando o espaço amostral coincide com o evento. E aí a probabilidade é 1 ou 100%. E o que você tem a ver com, no caso, né, de lógica matemática, o que isso tem a ver com as expressões contradição e tautologia? Contradição é quando você tem uma afirmação que é sempre falsa. Então, vocês viram que o professor Gustavo analisando, né, lá naquele caso do intervalo, né, de 0 a 9, né, quando que caía lá e quando que não caía lá. Então, vamos supor que você tem uma coisa assim, ó, x² menor que 0. Gente, aqui nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais, tá? Mas você sabe que qualquer número real é maior ou igual a 0. Então, eu já vou fazer aqui de uma vez, uma tautologia, é o contrário. Né? Uma tautologia assim, ó, x² maior ou igual a 0. Então, né, o que vai acontecer? Né? Trabalhando no conjunto dos números reais, vai acontecer que essa afirmação ela é sempre falsa para todo x pertencente a R. E essa afirmação é sempre verdadeira. Então, vocês viram que tem uma correspondência, né? Se fosse uma probabilidade, x² menor que 0 é uma coisa que tem probabilidade 0 de acontecer no conjunto dos números reais. E x² maior ou igual a 0 é uma coisa que tem probabilidade 100% no conjunto dos números reais. Ok? Muito obrigado pela pergunta. Obrigada a você, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é para o 8º ano, é uma questão de 8º ano. Professor Gustavo, na expressão 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5, como eu devo fazer com o sinal? Vamos lá. Vamos responder essa pergunta aí, Dani. Então, confere aí para mim, Dani. 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5. O que eu faço com esse sinal aí? Então, beleza. Pessoal, relembrando, então, nós temos aí uma inequação, beleza? Então, toda vez que eu tenho uma inequação, vou resolver como se fosse uma equação, né, tendo em vista aí o sinal. O processo é o básico, é o normal, beleza? Então, eu vou analisar algo que me atrapalha, que nesse exato momento aqui é 3x. Vou adicionar menos 3x em ambos os lados. Então, ficou 6x menos 3x menos 4 maior ou igual a 3x menos 3x mais 5. Vou eliminar 6x menos 3x, 3x maior ou igual a 5. E aí, vou analisar agora, né? Esse menos 4 é algo que me atrapalha. Então, vou adicionar mais 4 em ambos os lados. 3x menos 4 mais 4, maior ou igual a 5, mais 4. Eliminei, chego em 3x, maior ou igual a 9. Eu não quero saber o valor de 3x e sim de x. Divido todo mundo por 3. Consigo eliminar, então x tem que ser maior ou igual a 3. Ou seja, recapitulando, para que este lado aqui, ó, seja maior ou igual a esse, o x tem que ser quem? Maior ou igual a 3. Quais valores? 1 pode? Não. 2 não. 3 pode, porque é maior ou igual. O 4, 5, aí vai.
Pessoal, é só você substituir aqui que você vai ter essa noção, né? Coloca um 1 aqui, você vai ver que esse lado não é maior que esse. Quando você trabalhar com 4, você vai ver que esse lado é maior que esse. E aí isso torna-se uma verdade. Se eu fosse colocar algo numa reta numérica, então seria, por exemplo, eu teria aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai embora. Como ele é maior ou igual, eu posso fazer aqui a bolinha fechada, e são números à direita do 3. Né? Qual que é a solução dessa atividade? X pertence a R, tal que X tem que ser maior ou igual a 3. Beleza? Ou seja, qualquer valor acima de 3, isso aqui torna-se uma verdade. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas de Matemática. No próximo bloco teremos a participação do professor Lucas Calazans e do professor Alexandre, que continua aqui com a gente. Eu agradeço a presença do professor Gustavo. E você, estudante, fique ligado, já já estaremos de volta. Não saia daí.